Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu-se e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão em fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-lhe de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel em seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cerrado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu, mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da nossa salvação. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é uma pérola da literatura mundial. A parábola que nós conhecemos como parábola do filho pródigo é conhecida na literatura mundial como um dos grandes clássicos. É um texto lindíssimo, uma parábola que nos envolve totalmente em todos os tempos. Nesta parábola que Jesus conta aos fariseus e doutores da lei, que sempre criticavam Jesus por se aproximar dos pobres e pecadores. Sabemos também que no contexto desta parábola está também as comunidades no seu grande enfrentamento entre os cristãos vindo do judaísmo com os que vinham do paganismo. Na verdade, essa parábola fala do acolhimento, da generosidade do Pai, da festa e da alegria. É uma parábola lindíssima. Ela começa contando, e aqui nós temos que entender uma coisa importante. O título Filho Pródigo, que é conhecido, que nós usamos na literatura, usamos na nossa homilia também, na verdade não é um acréscimo ao texto feito pelo autor da Sagrada Escritura num certo tempo. Se nós olharmos bem o texto, o personagem principal não é o filho, mas sim o pai, a sua generosidade e o seu amor com os filhos. Essa parábola se encontra no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, juntamente com a ovelha perdida e a moeda perdida.
um animal, um objeto e um filho que se perdeu. Essas parábolas falam desta grande alegria e festa do Pai, com a volta, com o reencontro. E começamos essa parábola com 2 irmãos, um pai e 2 irmãos, e o irmão mais novo pede a parte que lhe cabe da herança, um gesto extremamente ingrato para com o pai, já que é matar o pai em vida. É como se dissesse: eu só preciso do que é meu, que vem do pai, lógico, e que não precisa do pai. Mas a generosidade desse Deus grandioso, e aqui nós percebemos que não é um pai humano, vai além da humanidade, é generoso para com o filho. E ele vai, pega suas coisas e vai embora, gasta tudo, perde tudo e acaba passando necessidade e tem que trabalhar para um pagão, um estrangeiro, na criação de porcos. Aqui já demonstra a parábola que esse filho está no estrangeiro, pois os judeus não criavam porcos. E outra ironia dessa parábola é que, com fome, ele não pode nem comer aquilo que é dado aos porcos, que era uma espécie de fruta muito dura. De toda forma, só servia para porco essa comida. E nem isso ele poderia comer. Parece que o patrão, se o jovem saiu acreditando que com dinheiro poderia tudo, o patrão dele é mais apegado ao dinheiro do que o próprio jovem, que vai descobrir a diferença entre a casa do pai e a casa deste patrão. Na casa do pai, a abundância, até os empregados comem com fartura, a partilha de mesa. Aqui, a falta, a carência. O porco dá lucro, o empregado não. Continuando, o jovem então cai em si. Faz uma comparação entre a vida que vivia antes e a vida que vive agora e percebe que errou gravemente, pecou contra Deus e contra o Pai. Não valorizou aquilo que possuía e faz um retorno à casa, não mais para ser filho, mas para ser empregado. A beleza da parábola, Carlos Mestre vai dizer que parece até que o pai está ansioso olhando pela janela à volta do filho, pois ele corre para encontrar enquanto o jovem ainda volta pelo caminho, e o abraça e cobre de beijos. Uma peculiaridade diferente da cultura, pois dificilmente o pai naquela cultura faria um gesto desse, era um gesto mais materno. Percebemos que o pai aqui vai além, é Deus, né? Nós temos na figura do pai a representação de Deus. Cobre de beijos, e antes que o jovem possa terminar a sua frase, ele já reconstitui o jovem a mesma dignidade de filho que partiu. Manda trazer as sandálias, as melhores sandálias, a túnica, o anel, reconstitui o lugar do próprio filho. E manda matar um novilho gordo para fazer uma grande festa. A alegria do pai está completa. O filho voltou, retornou. Mas o evangelho continua com um detalhe. O filho mais velho, que até então não aparece na cena, pouco aparece, vai estar voltando do seu trabalho e, ao ver a festa, não entra na casa. Manda chamar um dos criados para perguntar o que está acontecendo. E, ao saber do retorno do irmão e da alegria do pai, fica emburrado. É o pai que de novo toma a iniciativa e sai da festa para trazer o filho mais velho para casa. A alegria do pai é ter todos os filhos juntos. E aí, neste momento, há um grande desabafo, um triste desabafo do filho mais velho, que reclama por ter sempre cuidado e trabalhado, mas nunca o pai lhe ofereceu um novilho para fazer festa com seus amigos.
Aqui nós temos 2 pontos importantes a analisar. Primeiro, que quando se é da casa, a gente não precisa pedir permissão para abrir a geladeira. O filho mais velho era filho, tinha sua dignidade diante do pai, mas se colocava como escravo. Não era o pai que impunha ele isso, era o próprio filho que se impunha esse tipo de comportamento. E assim, desta forma, acabava deixando de ser filho e se tornava uma espécie de empregado que talvez esperasse a morte do patrão. Também é uma atitude triste essa do filho mais velho. Mas o pai não dá importância, da mesma forma que não deu importância ao que o filho mais novo dizia, e o convida para entrar. A parábola termina nos deixando na pergunta: ele entrou ou não entrou na festa do pai? Ele aceitou o pai com essa generosidade? E aqui há algo importante. Na verdade, o filho mais velho não aceitava o pai como ele era, a generosidade do pai. E nem o percebia, pois se comportava como escravo. Não percebeu a tristeza do pai, da distância do irmão. E quando despeja tudo que está no coração, reclamando de nunca poder ter feito uma festa com seus amigos, expõe toda a vida do próprio irmão, como se de longe ficasse a observar e a invejar a vida do outro. Nesta linda parábola, nós temos 2 comportamentos. Daquele que errou, foi ingrato, reconheceu o erro e voltou. Talvez apenas não tenha voltado tão arrependido, né, como alguns colocam, mas voltou, e a alegria do pai, do reencontro, é imensa. O pai está sempre disposto a festejar. E do irmão mais velho, que despejou sobre o pai todas as suas mágoas e rancores, que não quis participar da festa porque tinha um irmão na casa. E ele nem diz irmão, ele diz esse teu filho, mostrando que por dentro ele havia matado o próprio irmão. Este ano estamos nesta campanha da fraternidade que nos convida ao reencontro com o Pai. Fazermos a unidade em Cristo. É triste que alguns irmãos tenham dificuldade disso, mas a dificuldade em aceitar essa generosidade, esse amor de Deus, vem de muito tempo. Que saibamos nos converter aos caminhos que o Senhor nos leva. Que o Senhor nos ajude nessa tarefa, que assim seja. Amém. Um grande abraço a todos e que possam nessa caminhada quaresmal fazer uma grande mudança, uma profunda mudança no coração. Que assim seja. Amém. Um abraço a todos.